Olá a todos e a todas. Vamos dando sequência aí à nossa disciplina Contabilidade 2. Hoje a gente tem um tópico muito importante na parte de análise de demonstrações financeiras, que é a análise através de índices. Então, nesse sentido, a gente vai falar do tripé clássico de análise através de índices, que são os índices de liquidez, de estrutura patrimonial e os índices de rentabilidade. Ok? Bom, então, primeiro índice que a gente vai falar aí são os índices de liquidez. Bom, primeira coisa antes da gente falar dos índices propriamente ditos, a gente tem que explicar o que significa liquidez de fato, né? O que significa uma empresa ser líquida ou não ser tão líquida, ter uma liquidez confortável, uma liquidez desconfortável. Liquidez é bem simples de você entender. Você deve levar em consideração se uma empresa, uma entidade, ela é capaz de honrar os seus compromissos, se ela é capaz lá de pagar as suas contas. Então, nesse cenário, os índices de liquidez, eles olham os ativos de um balanço patrimonial e os passivos de um balanço patrimonial. Ele olha os dois lados do balanço. Simplesmente para quê? Para ver se, dados os ativos que ela tem, ela é capaz de pagar os passivos que ela tem lá no seu balanço em uma determinada data. Né? Então existem aí uma série de índices de liquidez, né? Sempre nessa ideia aí da capacidade de pagamento das dívidas através dos diversos ativos que uma empresa tem. Então a gente tem índices que são mais utilizados e índices que são menos utilizados. Então a gente tem os índices mais utilizados, o índice de liquidez geral, o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca e também tem alguns índices que não são tão utilizados, né? Mas como faz parte aí do nosso programa, a gente vai tratar desses índices aí, tal qual o índice de liquidez imediata e um que a gente não vai abordar aqui, porque é quase irrelevante, acho que nem o próprio Keynes usa, é o índice de liquidez corrente de Keynes, que é um professor aposentado lá da FEA USP, que antigamente escrevia na revista Veja também. Ele criou um índice de liquidez que acho que nem ele mesmo utiliza. Ok? Bom, só fazendo aí aquele recorte que a gente tinha lá, agora a gente teve uma aula específica sobre a estrutura do balanço patrimonial, mas agora que a gente vai falar de índices, é sempre bom a gente fazer essa recordação, porque os índices de estrutura patrimonial, os índices de liquidez, eles tratam aqui o balanço e as diversas quebras que ele tem. Então, relembrando lá o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante, o passivo não circulante, patrimônio líquido, que a gente vai ver que nos índices de liquidez ele não é tão utilizado, mas nos índices de estrutura patrimonial e nos índices de rentabilidade a gente vai usar lá o patrimônio líquido em alguns índices. Então, sempre lembrando lá, né, a gente viu isso aqui na nossa aula específica de estrutura de demonstrações financeiras. O ativo segregado em ativo circulante e ativo não circulante. Só para relembrar aí vocês, né, a gente vai falar pormenorizadamente daqui a pouquinho, mas a gente já abordou isso aqui outrora. Ativos circulantes são aqueles que eu espero que se realizem dentro de 12 meses da data do balanço. Então, se eu estou fazendo lá um balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019, estariam nos ativos circulantes todos aqueles ativos que eu espero que sejam realizados até 31 de dezembro de 2020, ou seja, 12 meses após a data do balanço patrimonial em questão. Já o ativo não circulante, ele é quebrado em três partes. A primeira, os ativos realizáveis a longo prazo. Quem são esses ativos realizáveis a longo prazo? São aqueles ativos que eu espero que sejam realizados após 12 meses da data do balanço e que não sejam nem participações societárias, nem bens de caráter permanente. Então, exemplo, um contas a receber que eu vou, desculpa a redundância, que eu vou receber em 25 meses da data do balanço. Ele estaria lá, esse contas a receber, no realizável a longo prazo, ok? Uma participação societária, essa rubriquinha aqui chamada investimentos societários,
as empresas colocam lá as participações em outras empresas que ela tenha controle ou influência significativa ou controle compartilhado. Então estariam aqui as participações em outras empresas, ok? E por fim, os bens de caráter permanente, aí que vocês já conhecem da nossa disciplina de contabilidade 1, sobretudo lá os intangíveis e os imobilizados, são bens de caráter permanente, ou os ativos fixos de uma entidade. Já o passivo circulante, a gente tem os passivos que são exigíveis em até 12 meses da data do balanço. Então, se eu tomei um empréstimo num banco e eu tenho que pagar esse empréstimo em 3 meses, ele estaria dentro do passivo circulante. Já o passivo não circulante são aqueles passivos que eu espero que se realizem após 12 meses da data do balanço. Então, por exemplo, se eu tenho um empréstimo aí que eu vou ter que liquidá-lo ao final de 36 meses, ele estaria dentro do passivo não circulante, ok? Então, isso aqui é o que a gente falou aí agora há pouco, que a gente já abordou aí em outra apresentação. E agora a gente vai falar dos índices propriamente ditos, começando lá pelos índices de liquidez. Então, sempre relembrando lá, liquidez é a capacidade que uma empresa tem de pagar as suas contas. Ou seja, se ela tem ativos suficientes para honrar os passivos por ela assumidos, ok? Então, nesse sentido, a gente vai falar do primeiro índice de liquidez, que é o índice de liquidez geral, ok? Como o próprio nome diz, ele é um índice de liquidez geral, ou seja, ele mede a liquidez total de uma empresa, tanto de curto quanto de longo prazo, ok? Então, a gente vai verificar a fórmula aqui, vocês vão entender isso que eu estou te dizendo. O que é o índice de liquidez geral? Ele mede a liquidez geral, total de uma empresa, tanto de curto quanto de longo prazo. Então ela vai pegar os ativos de curto e os ativos de longo prazo, ela vai pegar os passivos de curto e os passivos de longo prazo. Então a fórmula, ela está aqui, né, no slide aqui apresentado. O que consta no numerador do índice de liquidez geral? Então a gente vai ter o somatório dos ativos circulantes, ou seja, os ativos de curto prazo, aqueles que são esperados de ser realizados em até 12 meses da data do balanço. E a gente também tem os ativos realizáveis a longo prazo, ou seja, aqueles ativos na parte de baixo do balanço, aqueles não circulantes, porém, somente aqueles realizáveis a longo prazo. Não vai entrar neste numerador da conta nem as participações societárias, nem os bens de caráter permanente, ok? Então, só vou somar o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo. Dividido por passivo circulante mais o passivo não circulante, que aqui eu chamei de exigível a longo prazo, ok? Então, passivos de curto prazo mais os passivos de longo prazo. Então, raciocina a fórmula. Eu estou colocando no numerador os meus ativos de curto prazo mais os meus ativos de longo prazo. E dividindo pelos meus passivos de curto prazo mais os meus passivos de longo prazo. O que isso mostra para a gente? Exatamente aquilo que eu mencionei anteriormente. A liquidez total de uma empresa, tanto de curto quanto de longo prazo. Então, nesse sentido, é muito comum vocês virem nos livros clássicos de análise de demonstrações financeiras que o índice de liquidez, qualquer um deles que seja, ele é bom que ele seja maior ou igual a 1. O que significa um índice de liquidez ser maior ou igual a 1? Pensa na fórmula. Se o numerador é ativo e o denominador são os passivos, um índice maior ou igual a 1 significa que eu tenho mais ativos do que passivos, ok? Então, nesse sentido, por que um índice maior que 1 é bom? Porque eu tenho ativos suficientes para cobrir os meus passivos. Ou seja, eu tenho recursos suficientes para honrar as minhas obrigações. Só que agora eu vou tentar avançar um pouquinho com você e te colocar uma outra visão para que você não seja pueril ou talvez
não muito experimentado nessa área de análise e demonstrações financeiras? Porque não necessariamente um índice maior que 1, vou te dar um exemplo aqui, no índice de liquidez geral, ele seria bom sempre. Imagina o seguinte cenário, eu tenho R$ 10 de caixa no meu ativo circulante e R$ 90 de um contas a receber no realizável a longo prazo, que eu vou receber, estou arbitrando aqui, daqui 720 dias, ok? Então, R$ 10 de curto prazo mais 90 de longo prazo. Maravilha? Então, R$ 100 no meu numerador. E eu vou arbitrar aqui um valor de 100 de R$ 20 de passivos de curto prazo, ok? Contas a pagar aí de 1 ano até 1 ano. E uma dívida bancária de R$ 80 de longo prazo. Um passivo não circulante de 80. Então, o meu numerador é 100 e o meu denominador também é 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1. Porém, vejam, qual que é a problemática quando eu pego a liquidez total? Como o próprio nome diz, ela é uma liquidez geral. Ela é uma liquidez tanto de curto quanto de longo prazo. Então você vai falar, o índice ele é bom porque ele é maior que 1. Ele não é tão bom justamente porque eu tenho de ativos de curto prazo somente caixa de 10. E de passivos de curto prazo eu tenho contas a pagar de 20. Então eu tenho, apesar de ser uma liquidez no geral, como os livrinhos clássicos de análise e demonstrações financeiras evidenciam, é maior que 1, ele é bom. Calma. Eu tenho um problema de liquidez de curto prazo aqui nesse cenário, certo? Por quê? Eu tenho de ativos de curto prazo 10 e passivos de curto prazo 20. Então eu tenho problemas de liquidez de curto prazo. O índice ele é meio, né? Então, essa é a primeira versão. Então, não necessariamente um índice maior que 1, ele sempre é bom. Ele tende a ser bom, mas não que isso sempre seja fato, ok? Sempre é importante aí você estar analisando os vencimentos dos diversos ativos e passivos. E não necessariamente também um índice menor que 1, ele é sempre ruim. Exemplo, eu tenho ativos circulantes lá, eu tenho estoques contabilizados a R$ 20, ok? E eu tenho um contas a receber de longo prazo de R$ 80. Então, um estoque de 20 no curto prazo e um contas a receber de longo prazo de 80. Isso nos meus ativos. Nos meus passivos, eu tenho um contas a pagar de curto prazo de 50, ok? E um passivo exigível a longo prazo, aí um passivo de longo prazo no valor de 150. Então eu tenho 100 de ativos e 200 de passivos. Então você pega 100 dividido por 200, dá um índice de meio. Você vai falar, nossa, a liquidez dessa empresa ela é horrível. Calma. Por que calma? Lembra lá que um dos ativos ele era um estoque de R$ 20? Por que você está falando isso, professor? Imagina o seguinte cenário. Esse estoque, como a gente viu lá na nossa disciplina de contabilidade 1, ele está registrado ao custo, ok? O que deve ser feito com o estoque? O que uma empresa faz com o estoque? Ela pega e vende. Ela vende pelo valor, desculpa a redundância, pelo valor de venda. Então, imagina aqui que a margem de lucro de uma empresa, aqui é um exemplo fictício, ok? A margem de lucro da empresa ela é 10 vezes o custo. Ela compra 1 e vende a 10. O que iria acontecer? Se ela vendesse esse estoque a 20, se ela tem o estoque contabilizado a 20, ela venderia esse estoque por 200. Então, dependendo da margem de lucro e dependendo do giro do estoque, essa liquidez geral de meio, ela não é tão ruim. Porque você fala, beleza, ela tem um estoque lá, que a margem de lucro, a gente lembra lá da nossa aula de análise vertical, quando você faz análise vertical, quando você olha o lucro bruto, você sabe qual que é a margem de lucro de uma empresa que ela coloca em cima dos seus estoques. Então, nesse cenário fictício que eu dei aqui, uma margem de 10 vezes,
a empresa não está com uma liquidez tão ruim. Por quê? Substitui esse estoque por um caixa ou por um contas a receber de 200. Eu vou ter 200 mais 80 dividido por 200. Então eu vou ter um índice de liquidez de aproximadamente 1,9. Então veja, também muito cuidado com essa frase aí que os livrinhos mais clássicos trazem, né? Não é o caso do material que a gente está utilizando, que é uma análise avançada de demonstrações financeiras, mas geralmente vocês vão encontrar isso aí por aí, vai ver analistas falando sobre isso, né? Nossa, a empresa tem problemas de liquidez, mas o cara não olha qual que é a margem de lucro nos estoques, qual que é o giro dos estoques. Então, nesse sentido, eu faço essas ressalvas. Nem sempre o índice maior que 1, ele sempre é bom, ele tende a ser bom, mas nem sempre é assim. E nem sempre um índice menor que 1, ele é ruim, ok? Justamente porque eu tenho a questão aí do estoque, que ele está contabilizado a custo e quando ele é vendido ele vira ou dinheiro ou caixa, se ele foi vendido à vista, ou ele vira um contas a receber se eu vendo a prazo. E nesse sentido, o contas a receber e o caixa eles são registrados a valores de venda, ok? Então muito cuidado com esse ponto aqui quando a gente fala de liquidez, ok? É sempre importante que vocês analisem quais são os ativos, qual que é a margem de lucro desses ativos, qual que é o giro desse estoque, se é um estoque que gira rápido, se é um estoque que gira devagar, ok? Então é fundamental que vocês levem isso em consideração. Um outro índice de liquidez que ele é muito utilizado, e talvez até mais do que o primeiro, do que o índice de liquidez geral, é o índice de liquidez corrente. Por quê? Diferentemente do índice de liquidez geral, que ele pega a liquidez total de uma empresa, tanto de curto quanto de longo prazo, a liquidez corrente ela pega a sua liquidez somente a de curto prazo. Então ele vai pegar os ativos circulantes e dividir pelos passivos circulantes. Então, nesse cenário, a liquidez corrente é uma liquidez de curto prazo. Eu pego os ativos que eu espero realizar em até 12 meses e divido pelos passivos que eu espero pagar em até 12 meses. Então, nesse cenário, aquilo que eu falei agora há pouco para a liquidez geral, ela também existe nos livrinhos clássicos aí de análise de demonstrações financeiras. Olha, é bom que o índice de liquidez corrente seja maior que 1. O que isso significa? Que a empresa tem mais ativos circulantes do que passivos circulantes, ou seja, ela tem ativos para honrar os passivos de curto prazo, ok? E nesse cenário, as duas ressalvas que eu fiz quando a gente falou do índice de liquidez geral, nem sempre o índice menor que 1 ele é ruim, e nem sempre um índice maior que 1 ele é ruim. Ele é bom. Eles também são válidos para o índice de liquidez corrente, ok? Aquelas duas ressalvas que eu fiz do índice de liquidez geral, eles também são válidos para cá, ok? Você tem que ver que estoque você tem, que giro que você tem, qual que é a margem de lucro nos estoques que você tem, quais são os ativos que você tem, ok? Então, essa ressalva aqui fica também válida para os índices de liquidez corrente. E ele é bem utilizado aí pelos analistas, porque aqui é a liquidez mais rápida que a empresa tem, a mais de curto prazo, né? Então, um analista de demonstrações financeiras, ele dá um peso muito grande para o índice de liquidez corrente, justamente porque ela mostra os problemas ou a folga financeira de curto prazo que uma empresa tem. Ok? Maravilha. Então, liquidez corrente é liquidez de curto prazo. Quantos ativos circulantes ela tem para honrar os passivos circulantes? Um outro índice que ele é utilizado aqui também com razoável extensão pelos analistas, se você for no sistema Economática, você também vai achar, é o índice de liquidez seca. Ele também é um índice de liquidez de curto prazo, porém ele é um índice de liquidez de curto prazo que a gente chama monetário. Ou seja, você vendo a fórmula você vai entender melhor. Ele pega os ativos circulantes e ele subtrai os itens
não monetários que estão no ativo circulante. Então, ele subtrai dos ativos circulantes os estoques, porque o estoque ele é um item não monetário. Vocês devem se recordar que a gente já tratou sobre itens monetários e não monetários na nossa disciplina anterior. Mas só para fazer um resgate aí para aqueles que não lembram, o que é um ativo monetário? É um ativo que ele ou é caixa, ou ele é um direito de receber caixa. Por que o estoque é um ativo não monetário? Justamente porque ele nem é caixa e ele nem é direito de receber caixa. O estoque só vai ser caixa ou direito de receber caixa se ele for vendido. O estoque per si, ele não é um ativo monetário, ele é um ativo não monetário. E a gente também tem um outro ativo não monetário, que esse aqui acho que vocês não conhecem, a gente não abordou na nossa disciplina de contabilidade 1, mas eu vou fazer uma explicação aqui através de um exemplo para você entender. Existem no ativo, tanto o circulante quanto o não circulante, o item chamado despesa antecipada. Professor, por que uma despesa antecipada está no meu ativo? Eu vou te responder, porque atende à definição de um ativo. Me dá um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro. Vocês devem conhecer seguro de carro, por exemplo. Como que funciona? Chega lá dia 1º de janeiro, eu vou renovar o seguro do meu carro. Eu vou pagar lá R$ 2.000, um valor fictício aqui. Vou pagar R$ 2.000 para estar coberto 12 meses contra os sinistros lá, roubo, batida, acidente, babá. Ok? Então eu paguei no dia 1º de janeiro R$ 2.000 e vou ficar protegido durante 12 meses. Então, vamos pegar o lançamento contábil. Eu paguei R$ 2.000, saiu R$ 2.000 do meu caixa. E o débito? O débito vai ser numa conta de ativo que é chamada despesa antecipada, ok? E nesse cenário, qual que é o ativo da despesa antecipada? Qual que é o benefício que eu tenho? Eu paguei R$ 2.000 antecipadamente, no dia 1 de janeiro, justamente para, durante 12 meses, eu ter o direito de ficar protegido contra todo e qualquer sinistro que ocorra aí com o meu veículo. Então, qual que é o benefício econômico que eu tenho? É um direito de proteção, ok? Eu estou segurado contra aí os danos que podem ocorrer ao longo de 12 meses. Então, por isso que a despesa antecipada ele também é um ativo não monetário. Por quê? Ele não é nem caixa, não é dinheiro, ok? E nem é um direito de receber dinheiro. Então, o índice de liquidez seca, o que ele visa fazer aqui na parte do numerador? Pegar somente os ativos monetários, aqueles que ou são direitos de receber caixa, ou que já são caixa, ok? Dividido pelos passivos circulantes. Então, o índice de liquidez seca ele só leva em consideração os itens monetários. Maravilha? Então, nesse cenário, índice de liquidez seca é um índice de liquidez de curto prazo que desconsidera os ativos que não são caixa nem direito de receber caixa. Ok? Maravilha? Seguindo aí nossa vida, a gente tem também o índice de liquidez imediata, né, que é o índice de liquidez primeiríssimo, assim, é o de curtíssimo prazo. Por que a gente fala que ele é de curtíssimo prazo? O próprio nome já diz, é uma liquidez imediata, é uma liquidez para agora. Ele só vai pegar o quê? Caixa e itens que se equivalem à caixa, vocês devem lembrar lá da nossa aula de demonstração de fluxo de caixa. Primeira rubrica aí das demonstrações financeiras das empresas chama-se caixa e equivalente de caixa. Ele pega somente esse valor, que é o valor que ela tem de caixa ou itens que são quase caixa, e divide pelo total de passivos circulantes. Ou seja, ele quer ver o quanto de dinheiro eu tenho de curtíssimo prazo para honrar os meus passivos circulantes. Ah, professor, aqui um índice de liquidez imediata maior que 1, ele é bom? Não. Geralmente esse índice ele é baixíssimo. Por quê? As empresas, no geral, não tendem a deixar o dinheiro parado no caixa. Justamente por quê? Porque o dinheiro parado no caixa ele não rende.
Então a empresa ou vai comprar estoque, ou vai comprar bens de caráter permanente, mobilizados, intangíveis, etc, etc. Para quê? Para aumentar a operação, para render mais lucro líquido para ela ao longo aí dos períodos, ok? Então esse índice aqui, geralmente ele é baixíssimo, perfeito, maravilha. Um índice maior que um pode demonstrar até uma coisa ruim aí, a empresa está com alguma dívida aí próxima a aparecer, algum processo não contabilizado lá nos seus diversos passivos circulantes, ok? Então, nesse cenário, cuidado com o índice de liquidez imediata, ok? Ele não é tão utilizado porque ele não tem essa importância toda, né? Por quê? Justamente por ser uma situação um tanto quanto anormal. Olha, eu vou comparar somente o que eu tenho no caixa com todas as minhas dívidas que vão vencer em 12 meses. Não faz sentido esse recorte temporal, ok? Por quê? Eu tenho outros ativos circulantes que vão ser realizados em até 12 meses. Eu tenho estoques, eu tenho contas a receber, eu tenho etc. Qualquer outra coisa. Perfeito? Bom, a gente também vai falar aqui agora de um item bem relevante aqui, que é o capital circulante líquido, ok? E o capital circulante líquido ele vai demonstrar a folga ou o aperto financeiro em termos monetários que uma empresa tem no curto prazo. Então, diferentemente dos índices que a gente viu anteriormente, que é um valor sobre o outro, então ele vai dar um índice de 1, 2, ou se você preferir em percentual, de 100%, 80%, 340%. O capital circulante líquido ele é um valor em reais ou em moeda, se você estiver vendo aí uma demonstração financeira que não seja em reais. Então, anteriormente, até 2007, a gente tinha uma demonstração financeira que mostrava a variação desse capital circulante líquido, que era chamada de DOAR, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, que a partir do advento da Lei 11.638 de 2007, foi substituída como demonstração obrigatória pela demonstração de fluxo de caixa, que a gente estudou lá na nossa disciplina de Contabilidade 1. Então, a DOAR ela mostrava como que esse capital circulante líquido variou em termos de origens e aplicações de recursos. Então, pensa comigo, o que significa um CCL positivo, um capital circulante líquido positivo? Que eu tenho mais ativos circulantes do que passivos circulantes. E o capital circulante líquido ele vai me mostrar em reais. Então, por exemplo, se eu tenho ativos circulantes de 1.000 e passivos circulantes de 800, o meu capital circulante líquido ele é de 200, ok? E o que significa um CCL negativo? Ele te indica um aperto financeiro de curto prazo, ou seja, eu tenho mais passivos circulantes do que ativos circulantes. Então, no caso aqui, eu tenho ativos circulantes de 80 e passivos circulantes de 100. Então, eu tenho um CCL de menos 20. Significa que eu tenho aí que fazer R$ 20 para os meus ativos de curto prazo serem suficientes para honrar os meus passivos de curto prazo. Ok? Antes da gente adentrar em índices de estrutura patrimonial, que a gente vai abordar agora, eu queria ver com vocês, que vocês reflitam, como que uma empresa pode resolver problemas de liquidez. Então pensa comigo. Eu tenho uma empresa lá que tem um índice de liquidez corrente, um índice de liquidez de curto prazo de 0,8 ou de 80%, se você preferir em termos percentuais. Significa que ela tem menos ativos circulantes do que passivos circulantes. Então, nesse cenário, como que a empresa poderia resolver esse problema de liquidez de curto prazo? Primeiro passo seria vender os seus estoques com uma margem de lucro que cubra esses 0,2 aqui que estão faltando, ok? E se isso não servir, por exemplo, a margem de lucro da empresa é 10% do custo dos produtos. Como que a empresa poderia melhorar a liquidez de curto prazo dela? Vocês, enquanto gestores, o que vocês fariam? Ela poderia tomar um empréstimo de longo prazo. Por quê?
como que funcionaria? Tomei um empréstimo que eu só vou pagar lá em uma parcela só. Vou pagar lá em 600 dias. Então é um passivo não circulante, ok? Como que eu contabilizo essa tomada desse empréstimo? Eu tomo um empréstimo, eu debito caixa, porque entrou dinheiro no meu caixa, e credito esse passivo não circulante empréstimo. O que vai acontecer? O meu ativo circulante ele vai crescer, porque o meu caixa subiu, e o meu passivo circulante ele vai ficar intacto, ele não vai mexer. Quem vai mexer é o passivo não circulante. Então, nesse cenário, um outro jeito de você arrumar aí, melhorar a liquidez de curto prazo seria tomar um empréstimo de longo prazo, porque ele aumenta os seus ativos circulantes, porém não aumenta aí os seus passivos circulantes. Ele aumenta, nesse exemplo que eu dei, somente o passivo não circulante. Okay? Agora, a gente vai falar dos índices de estrutura patrimonial. Então, a gente viu os índices de liquidez que ele vê ativos e passivos. Ok? Todos os índices de liquidez eles mesclam ativos e passivos, eles mesclam os dois lados do balanço. Ok? Agora, a gente vai falar de índices que olham somente de um lado do balanço, somente o lado dos passivos e o lado do patrimônio líquido, o lado direito do balanço. O que os índices de estrutura patrimonial eles tentam mostrar para você enquanto analista de demonstrações financeiras? Quais são as fontes de recurso que uma determinada entidade tem? Então, nesse cenário, em finanças, em contabilidade a gente usa passivos e patrimônio líquido, né, o termo. Nas disciplinas de finanças, nos livros de finanças, no mundo das finanças, eles usam os termos capital de terceiros e capital próprio. Então, sempre que eles se referem a capital de terceiros, eles estão se vinculando, mencionando a passivos. E sempre que eles falam capital próprio, eles estão falando de patrimônio líquido. Ou seja, o que os índices de estrutura patrimonial visam mostrar? Como que está composta a minha fonte de captação de recursos. Se os recursos que eu capto, que eu me financio, são capitais de terceiros, se eu tenho passivos, e nesses passivos, se são passivos de curto prazo circulante ou os passivos de longo prazo, não circulantes, e se eu me financio também com o meu capital próprio, ou seja, através do meu patrimônio líquido. Ele vai mostrar se o dinheiro oriundo dos passivos, se as fontes de captação são de terceiros, de passivos ou de sócios, capital próprio, ok? Então, a gente vai falar aqui dos dois primeiros índices, que um é o contrário do outro, é o inverso, né? Em matemática, você acha mais adequado a gente falar isso. Que correspondem aos índices de endividamento com sócios e os índices de endividamento com terceiros, ok? Então, qual que é o objetivo desse índice? Do total do lado direito do balanço, qual que é o peso do capital de terceiros e qual que é o peso do capital próprio? Então vamos ver o índice de endividamento com os sócios. Ele pega o patrimônio líquido como numerador e divide pelo passivo, aqui tanto circulante quanto não circulante, aqui entram os dois, mais o PL. Então ele pega PL e divide por passivo mais PL. O que vai mostrar? Qual que é o percentual de capital próprio que uma determinada entidade tem. Então ela pega o lado direito do balanço e ela quer ver o peso do patrimônio líquido nesse total de captação de recursos, ok? Então PL dividido por passivo mais PL, eu quero ver o peso relativo do capital próprio no lado direito do balanço, ok? Então qual que é o percentual do capital que são devidos aos sócios, ok? Então, nesse cenário, a gente vai ver qual que é o percentual de recursos que uma empresa deve aí aos seus sócios. E a gente tem o índice de endividamento com terceiros, que ele faz a mesma coisa da fórmula de cima, só que ele muda o numerador. Ele pega agora os passivos, tanto de curto quanto de longo prazo,
e divide por passivos circulantes mais os não circulantes, os dois passivos mais PL. Ou seja, ele quer ver qual que é o peso relativo do capital de terceiros em relação ao meu capital total, tanto de terceiros quanto capital próprio. Ou seja, como que uma empresa prefere se endividar aqui? Então, exemplo, a empresa tem passivos de 70 e um PL de 30. Qual que é o índice de endividamento com sócios? Seria 30 sobre 100. Então, 0,3 ou 30%. O que isso significa? Que a empresa se financia com capital próprio em termos de 30%, em torno de 30%. Ok? E se eu faço essa mesma conta com o índice de endividamento com terceiros, 70 sobre 100 é 0,7 ou 70%. Então, o que você pode falar? Que essa empresa ela prefere se financiar com terceiros do que com os sócios, com os acionistas. Por quê? O índice de endividamento com terceiros é 70% e o índice de endividamento com os sócios é somente 30%. Ok? Um outro índice de endividamento, esse aqui bastante importante, é o índice de dependência financeira. Ok? Ele vai mostrar, é como se fosse um índice de alavancagem, esse aqui é um primeiro índice de alavancagem. Ou seja, ele pega os seus passivos, tanto os de curto quanto os de longo prazo, e divide pelo PL. Então ele pega a parte de cima do lado direito, os seus passivos, e divide pela parte de baixo, pelo PL. Ele quer ver o quê? O quanto de recursos de terceiros eu tenho em relação ao recurso de capital próprio. Ou seja, imagina que o meu PL é 10 e o meu passivo, tanto circulante quanto não circulante, a soma dos dois é 40. Então 40 dividido por 10 dá 4. O que isso significa? Que eu tenho R$ de capital de terceiros para cada R$ de capital próprio. Ou seja, eu estou me alavancando aqui em 4 vezes. Eu estou tornando a empresa maior em 4 vezes. Por quê? Eu coloquei R$ meu capital próprio e me financiei com terceiros através dos passivos em 4. Ok? Então, meu lado direito subiu, ficou em 5 e pela fórmula mágica da contabilidade, ativos igual a passivos mais PL, o meu ativo também ficou 5, ok? Por que a gente fala alavancar? Porque imagina que a empresa não tivesse tomado esses passivos de 40. Ela teria o quê? Uma empresa com PL igual a 10, supondo aqui passivo zero, os ativos também seriam 10. Quando ela toma um empréstimo, supondo aqui de 40, o que ela faz? Ela aumenta os ativos para 50, 40 mais o 10 que ela já tinha, e aumenta o lado direito, correspondente aí aos passivos mais o patrimônio, em 40. Então, ela aumenta a empresa sem de fato aí ter gerado novos negócios, vendendo produtos, etc. e tal. Ela simplesmente aumentou a empresa com recursos de terceiros, ela se alavancou. Ok? Então é um índice de dependência financeira, é como se fosse um índice de alavancagem. Quanto de recursos de terceiros eu tenho em relação ao capital dos sócios, aos recursos próprios, ok? A gente também tem um índice aqui, esse aqui muito importante, que é o índice que a gente chama de composição do endividamento, que ele é um índice de estrutura patrimonial de passivos, ok? E ele vai mostrar qual, do total das suas dívidas, qual que é o percentual que são dívidas de curto prazo. Então, se você olhar a fórmula lá de composição do endividamento, ele pega os passivos circulantes como numerador, então os passivos de curto prazo, e divide pelos passivos circulantes mais os passivos não circulantes. Então, ele pega o passivo de curto prazo e divide pelo passivo de curto e pelo passivo de longo prazo, ok? Então ele vai mostrar do total dos seus passivos qual que é o percentual de dívidas de curto prazo, se a empresa se endivida mais no curto ou no longo prazo. Então, exemplo, o passivo circulante é 30
e o passivo não circulante é 70. Então, fazendo o índice de composição do endividamento, 30 sobre 100, a gente fala que esse índice é 0,3 ou 30%. O que isso significa em termos práticos? Que a empresa se financia mais no longo prazo. Porque 30% é de curto prazo, consequentemente, 70% é de longo prazo. Então a empresa não tem preferência por se endividar no curto prazo, mas sim no longo prazo, ok? Então o índice de composição do endividamento vai mostrar aí qual que é o total da dívida, o percentual das dívidas de curto prazo que uma determinada entidade tenha, ok? Ótimo. Agora a gente vai falar dos índices de rentabilidade, ok? Então, a gente falou aí dos índices de liquidez, que mesclam ativos e passivos. A gente falou dos índices de estrutura patrimonial, que pegam os passivos circulantes, os passivos não circulantes e o patrimônio líquido, o lado direito do balanço. E agora a gente vai ver índices que eles mesclam a demonstração de resultado, através das receitas, despesas, vendas, lucro líquido, lucro bruto, com itens do balanço patrimonial, ok? Então a gente vai começar por um índice que ele é extremamente infeliz, mas ele é muito utilizado aí pelos analistas de mercado financeiro, que é o ROA. O que é o ROA? ROA é a abreviação do inglês chamado Return on Assets, ok? Então o que o Return on Assets menciona, ou retorno sobre os ativos? Ele vai falar qual que é a rentabilidade do ativo total. Então ele vai pegar o lucro líquido lá da DRE, ok? E dividir. Agora eu vou te falar como que estão nos livrinhos clássicos. Pelo total de ativos. Então ele pega, por exemplo, eu quero o ROA da Petrobras de 2019. Você pegaria o lucro líquido do ano de 2019, aquele da DRE, e dividiria pelo total de ativos de 31 de dezembro de 2019. Essa conta, embora tenha aí milhares de livros de análise demonstrativos financeiros, ela é tecnicamente incorreta. Por quê? Se eu pego o lucro líquido é o resultado em um determinado período de tempo, ele é um delta T. Então ele é o resultado desde 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. É o resultado que eu tive durante o ano inteiro. Se eu pego e divido, como eu mencionei, pelo total de ativos de 31 de dezembro de 2019, eu estou pegando um número do ano inteiro e dividindo por um número somente de um dia do ano, do último dia do ano. E isso aí pode acarretar muitos erros para o analista de demonstrações financeiras. Exemplo, imagina que no dia 30 de dezembro a empresa tinha um PL de R$ 100, ok? Um ativo de R$ 100, ok? Total de ativos de R$ 100. Tudo lá no caixa, tá tudo no caixa. Um caixa de R$ 100, não tinha mais nenhum outro ativo. Ela não tinha nenhum passivo, consequentemente o patrimônio líquido dela era R$ 100, ok? Chega no dia 30 de dezembro e o que a empresa faz? Uma redução de capital, ou seja, ela devolve recursos para os acionistas. Então ela vai fazer aqui uma redução, vou arbitrar aqui um valor de R$ 70. Então ela devolveu R$ 70 para os seus acionistas. Então nesse cenário o caixa é 30 e o PL é 30. Não tinha mais nenhum outro ativo, então o total do ativo é 30 e o total do lado direito, passivo mais PL, também é 30. Imagina que eu vou calcular agora o ROA, eu vou pegar o lucro do ano inteiro, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Vou supor aqui que o lucro ele é 90. Veja comigo, do dia 1º ao dia 30 de dezembro, a empresa tinha um PL de R$ 100, ok?
Então ela tinha R$ 100 para girar suas operações, comprar mercadorias, etc, etc, etc. Ela tinha ativos de R$ 100 e PL de R$ 100. Então ela gerava valor, gerava resultado com base em R$ 100. O que significa se eu fizer essa redução de capital? O meu denominador ele vai cair tragicamente, ok? E isso pode ser potencialmente enganoso para o analista, porque olha, ela teve o lucro do ano inteiro com esse PL que foi 100 em quase todo o período, esses ativos que foram quase 100 no ano inteiro. Chegou no penúltimo dia do exercício, ela faz uma redução de capital devolvendo o dinheiro para os acionistas. Dela dá o que acontece, o ROA dela faz assim, buf, cresce de maneira drástica. Justamente porque o ativo dela no penúltimo dia do exercício, ele era 100 e caiu para 30. Então fala, nossa, é uma empresa com ROA muito grande. Lógico que é, porque ela diminuiu o denominador no penúltimo dia do exercício. E o lucro líquido ele ocorreu em todos os dias do ano. O lucro líquido é do ano, a gente viu lá, DRI é um delta T. Então ela é tecnicamente errada. Então por isso que a gente incentiva, isso aí até no seu material lá que vocês fazem o resumo, também menciona, né? Nunca usa o ativo, e como a gente vai ver o ROI daqui a pouco, que é PL, nunca usa o último ativo ou o último PL do final do ano. Você tira sempre um saldo médio. Então você, para calcular aqui o denominador, você pega o total de ativos do primeiro dia do ano, que na real é o último dia do ano passado, que é o balanço que a empresa publica, soma com o total de ativos que a empresa teve no final do ano e tira uma média, divide por 2, ok? Porque isso aí é potencialmente menos enganoso para você. Então você sempre que você mesclar um item de DRE, no caso aqui, lucro líquido, com o item de balanço patrimonial, o item do balanço você sempre, na medida do possível, usar o saldo médio, tira uma média, ok? Entre os valores. Então, lucro líquido dividido pelo ativo médio, que é a soma do ativo no começo do ano, que na real é o final do ano passado, o balanço que as empresas divulgam é sempre 31 de dezembro, soma com 31 de dezembro do outro ano e divide por 2. Okay? É um jeito de você minimizar essas potenciais transações que impactam aí o denominador do ROA e do ROI que a gente vai ver agora. Um outro problema, esse aqui também o seu material ele menciona, eu vi isso aí da palestra do próprio autor, do Eliseu Martins, que é um índice muito idiota, ROA. A palavra que ele usou é um índice idiota. Por que ele é um índice idiota? Por quê? O lucro líquido, o que é o lucro líquido? Ele é receitas, são as receitas, menos as despesas. Da onde vêm as receitas? Lembram lá da definição de receitas? Aumento de benefícios econômicos durante um determinado período contábil, oriundo de aumento de ativos ou diminuição de passivos. E despesa? Passivos são diminuições do benefício econômico em determinado período causado por diminuição de ativo ou aumento de passivo. E o que eu faço no ROA? Eu pego o lucro líquido, que é oriundo de ativos e passivos, e divido pelo ativo. É tecnicamente incorreto, porque o lucro líquido também vem dos passivos. Porque as receitas e despesas também podem vir dos diversos passivos que uma empresa tenha, ok? Então, nesse cenário, sempre aí na medida do possível, quando vocês forem calcular os índices de rentabilidade, utilizem o ROI, que é o Return on Equity, ok? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido por definição? Ele é a diferença de ativos e passivos, ou seja, PL é igual a ativo menos passivo. Então ele é tecnicamente mais adequado, por quê? Porque o lucro líquido advém de ativos e passivos. O PL advém de ativos e passivos. Então ele não tem essa inconsistência teórica e prática que o ROA tem. Então, nesse cenário, na medida do possível aí, quando forem calcular rentabilidade,
deem preferência sempre aí ao ROI, ok? Porque ele tecnicamente é mais adequado. E nesse sentido, aquela ressalva que eu fiz no ROA de você utilizar valores médios também é válido para o ROI. Então, nunca divide pelo PL do final do ano. Sempre pega o PL do final do ano passado, soma com o PL desse ano e divide por 2, ok? Se for uma companhia aberta que divulga resultados trimestrais, então uma SA de capital aberto, pelas regulamentações da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, ela tem que divulgar resultados trimestrais. Então, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Se você usar uma empresa de capital aberto, seria até melhor você pegar os 4 ativos ou os 4 PLs nessas data corte e dividir por 4. Ok? Seria melhor ainda se fosse nesse cenário. Mas já que somente as empresas aí abertas e algumas entidades reguladas divulgam suas demonstrações financeiras em períodos menores que um ano, a boa parte das empresas divulga um balanço só, né? Então, do final do ano. Então, se você vai pegar uma dessas empresas, pega do final do ano passado, desse ano, soma e divide por 2, ok? Professor, qual índice é bom de ROI e de ROA? Quanto maior, melhor, ok? É muito comum a gente pegar um benchmark aí, um índice de mercado. Então, você pode falar, olha, maior que a taxa Selic. Então, supondo aí a Selic a 2%, né? A empresa deu 3% de... Por quê? A empresa deu 1% de ROI. O que significa? Que se ela tivesse pegado os recursos da empresa e deixado, sei lá, num título público durante um ano, ela teria, em vez de girar a empresa, ter funcionário, dor de cabeça, era melhor ter investido num título e o sócio ficar lá só descansando, ok? Ou você pega um benchmark aí de mercado, de pares de mercado. A empresa é de um setor que o ROI médio é 10% ao ano. Ela deu um ROI de 19%. Opa, é bom. O ROI médio do setor que ela atua, lá, sei lá, o setor mecânico é de 5% ao ano. Ela rendeu 1%. Complicado, ok? O que aconteceu aí para ela estar gerando esse ROI menor que o ROI de mercado, ok? A gente também vai falar aí de 2 índices, que é o giro do ativo e a margem líquida, né? São índices de rentabilidade aí que estão no nosso programa. O que é o giro do ativo? Ele vai pegar as suas receitas de vendas, ok? As vendas lá da DRE, aquela primeira parte das vendas líquidas, e dividir pelo investimento. Em finanças a gente chama ativos de investimentos, ok? Então vocês vão começar aí as disciplinas de finanças logo menos. Então ela pega vendas e divide pelos investimentos, pelo ativo total, ok? O que vai mostrar o quanto a relação das vendas em relação ao investimento que a empresa fez, o quanto que a empresa está gerando de venda em relação a todos aqueles ativos que foram aportados por ela. Ou seja, a ideia aqui é que o giro do ativo seja o maior possível. Por quê? Se for pequeno o giro do ativo, significa que ela tem muito recurso, muito ativo, porém não está conseguindo transformar aquilo em venda, não está gerando resultado com aquilo. Isso aí pode demonstrar uma ineficiência de uma determinada entidade. Então a ideia é que aqui seja o mais alto possível, ok? Então sempre pegando aí um benchmark de mercado, o giro do ativo é 10% em um determinado setor. Seria bom que ela ficasse aí nessa média maior, não se desviasse tanto aí desse benchmark. Também tem um outro índice de rentabilidade que é a margem líquida, que também é como se fosse aqui a análise vertical do lucro líquido, né? A margem líquida nada mais é que a análise vertical do lucro líquido. Por quê? Aqui só troquem onde está ROI é ML, tá? Vocês não estão lendo o ROI. É ML. Foi um erro de diagramação aqui. Então vocês pegam o lucro líquido e divide pelas vendas, ok? O que significa isso? Pegar os lucros líquidos e dividir pela receita de vendas. Então, a receita de vendas é o faturamento que uma empresa tem. O que é o lucro líquido
é o faturamento que a empresa tem após todos os custos e despesas. Então, nesse cenário, o que significa essa margem líquida? O quanto a empresa conseguiu gerar de resultados líquidos no seu faturamento após a dedução de todos os custos e todas as despesas. Ou seja, o quão boa ou quão ruim ela foi aí na gestão das diversas receitas e despesas. Então a ideia aqui é que a margem líquida e o giro do ativo, quanto maior, melhor, ok? O que significa uma margem líquida maior ou melhor? Maior e, consequentemente, melhor. Significa que ela está conseguindo gerar mais lucro líquido quando relativizada pelas suas vendas. Então, essa é a ideia aqui dos índices de rentabilidade. É você verificar se uma empresa está tendo um desempenho satisfatório, sempre comparado a um benchmark. Agora, a gente vai falar de um índice, não é nem um índice, ele é um conceito que quando se fala em... Ele não é um índice de rentabilidade propriamente dito, ele também não é um índice de liquidez propriamente dito, ele é uma mescla de três coisas. Ele mostra liquidez, geração de caixa e rentabilidade, ok? E esse aqui é o índice adorado pelos analistas. Os analistas muitas vezes eles ignoram os outros valores das demonstrações financeiras e eles querem saber o EBITDA, ok? Ou se você for mais brasilianista, o nosso Lagida, ok? O que é esse EBITDA? Ele é como o próprio slide diz aí, ele é um deus no mundo da avaliação das empresas, ok? Sempre que você vai analisar a empresa, dos primeiros valores que você pega aí é o EBITDA. Mas o que significa o EBITDA propriamente dito? Ele é uma sigla desses termos em inglês que estão aí na apresentação de vocês. Earnings before interest, taxes, depreciation or depletion and amortization. Então, nesse sentido, abrasileirando aí, aportuguesando, earnings de ganhos, ok? Ganhos ou receitas, você dá o foco aqui que você quiser. Before significa antes. Interest significa juros. Taxes significa impostos. Depreciation significa depreciação. Depletion é exaustão, que é para ativos biológicos, ativos florestais. E amortization, que é de amortização. Então vamos lá. Lucros antes dos juros, dos impostos, das depreciações e das amortizações. Então ele é um índice que vem lá da DRE, como vocês podem ver, são ganhos. Então são resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Juros decorrente aqui de receitas e despesas financeiras, o resultado financeiro de uma entidade. Impostos oriundos aí dos diversos impostos que uma empresa tem lá, dos impostos de renda e contribuição social que uma empresa tenha. Depreciação, oriunda aí da depreciação dos seus ativos, do uso dos seus ativos. E a amortização, que é, entre aspas, a depreciação dos intangíveis, né? Então, intangível não deprecia, ele amortiza, né? Então, o que esse índice ele quer mostrar para você? Ele quer mostrar como se fosse um lucro operacional. Por que um lucro operacional? Porque ele tira todo o efeito das receitas e despesas financeiras, aquelas que não são da operação, da venda de produtos ou da prestação de serviços. E por que também operacional? Porque ela tira todo o efeito dos taxes, dos impostos, ok? Então ela quer ver o quanto de lucro ou de prejuízo, pode ser negativo também, o EBITDA, uma empresa está gerando nas suas atividades operacionais. E ela também exclui do cálculo a depreciação e a amortização. Por quê? Vocês devem se recordar lá das nossas aulas de demonstração de fluxo de caixa, a depreciação e a amortização elas são itens não caixa, ok? Erroneamente, né? A gente tratou isso aqui na disciplina Contabilidade 1, mas os analistas entendem que ela é não caixa, porque como é o lançamento, debita a despesa, acredita a depreciação acumulada, ou debita a despesa e acredita a amortização acumulada. Então o EBITDA, ele é um índice
que ele vai mostrar um fluxo de caixa potencial de uma empresa, ok? Por que potencial? Porque não necessariamente é caixa. Como assim, professor? Uma receita e uma despesa, ela pode ser tanto recebida ou paga à vista, como a prazo. Então eu posso ter lá nas minhas receitas e despesas tanto índices que já receitas e despesas que já viraram caixa, como aquelas ainda que vão virar caixa ou vão ser pagas em caixa, no caso dos itens a prazo. Então, nesse sentido, o que o EBITDA vai mostrar? Um fluxo de caixa potencial da empresa nas suas atividades operacionais, ok? Por isso que os analistas adoram o EBITDA, porque eles querem ver qual que é o potencial de geração de caixa das atividades operacionais aí de uma entidade, ok? Então, nesse sentido, o que esse índice vai demonstrar aí? Qual que é a capacidade que uma empresa tem de gerar recursos, de gerar divisas, de gerar caixa? E isso aí pode demonstrar o quê? A eficiência dessa entidade no tocante aí das suas diversas estratégias operacionais, ok? O quão competente ou quão incompetente uma entidade está sendo aí na geração desse lucro potencial das atividades operacionais. Então, quanto maior, melhor. Quanto maior o EBITDA, mais felizes os analistas aí vão ficar. Tem duas fórmulas de você calcular. Tem essa fórmula que aqui particularmente eu prefiro, que é através do lucro líquido. Eu pego o lucro líquido e tiro o efeito dos impostos, dos juros, né, através do resultado financeiro líquido, da depreciação, da exaustão e da amortização, e eu chego no EBITDA. Então tem um exemplozinho aí. Eu pego o lucro líquido, 2.700, somo a despesa de imposto de renda e contribuição social, eu tiro o efeito dela, somo lá o resultado financeiro, as despesas financeiras de 900 e somo a depreciação aqui de 1.000. Então, uma empresa, essa empresa aqui no cálculo, no exemplo, teve um EBITDA de 6.000. Ok? Maravilha. Então, o potencial de geração de caixa dela aí nas atividades operacionais é 6.000 reais. Dá para você fazer também através do lucro operacional, ok? Você pega o lucro operacional e soma aí os itens não caixa, a depreciação, a exaustão e a amortização. Nesse exemplo que eu dei aqui, tem o lucro operacional, que é aquele lucro antes das despesas e das receitas financeiras. No caso aqui é 5.000, e eu somo com a depreciação de 1.000 e dá aqui, vocês estão lendo aqui 6.000, não é 8.700, é 6.000 aqui, tá? Uma falha aí na diagramação, 6.000 reais, ok? Então o EBITDA, ele visa mostrar aí uma geração potencial de caixa, não uma geração de caixa per si. A geração de caixa operacional que uma empresa deu em um determinado período, você vai ver lá na demonstração de fluxo de caixa, ok? Bom, em relação a índices, era isso que eu tinha para tratar com os senhores e com as senhoras. Obrigado aí pela paciência.